Bom dia, irmãos. Abram aí, por favor, meus irmãos. João 14:16. João 14:16. Todos abriram aí? João, capítulo 14, versículo 16. Cristo estava com os seus discípulos. Aproximava-se a hora em que ele iria deixar os seus discípulos e iria cumprir a sua obra redentora. Consequentemente, iria morrer, ser sepultado, ressuscitado, posteriormente ascender aos céus e não mais, como aconteceu pelo menos nos últimos 3 anos, não mais estaria na presença dos seus discípulos. Então, o que é que Cristo fala, especificamente falando nesse texto aí, para os seus discípulos? Então, Cristo aí faz uma promessa, só até aí pelo menos. Qual é a promessa? Ele vai rogar ao Pai, e o Pai vai fazer o quê? Vai dar outro Consolador, que foi como o Mário falou. Cristo, no momento em que aqui estava, ele era o quê? O Consolador dos seus discípulos, mas Cristo iria deixá-los, fisicamente falando. Contudo, os seus discípulos não iriam ficar só, porque Cristo iria, vamos assim dizer, arranjar um substituto. E quem é esse substituto? Esse outro Consolador. Eu queria chamar a atenção para a palavra outro, que nós temos aí nesse texto. Talvez a gente não se aperceba, mas a palavra outro, no original, significa outro igual. Porque você pode ter outro, mas ser diferente. Às vezes você vai no supermercado fazer sua feira, você está com a lista lá, sem fazer propaganda de marca, é claro, entendeu? Aí tem lá o fubá, o amido de milho. Aí você bota lá, vou comprar um vitamilho. Mas não tem um vitamilho, tem outro lá. Aí você diz, não, mas isso aqui é fubá, de todo jeito eu vou comprar. É outro? É, mas não é outro igual. Mas a palavra outro aí é outro no sentido de ser igual. Então, do mesmo que Jesus Cristo, da mesma forma que Jesus Cristo, ele é Deus, da mesma forma em que ele traz consigo a divindade, essa característica da divindade, então da mesma forma é o Espírito Santo. Foi por isso que Kenny falou que o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo não seria alguém diferente de Jesus, mas seria alguém igual, idêntico, da mesma natureza, da mesma essência, igualzinho a Jesus. Está vendo como uma palavra faz toda a diferença? Uma palavra faz toda a diferença. Então, não é o outro qualquer, não é um outro de outro tipo, mas é um outro no sentido de ser co-igual, no sentido de ser igual. Co-igual não, no sentido de ser igual. Então, assim é o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que você enxerga em Jesus, tudo aquilo que você vê Jesus Cristo fazer, tudo aquilo que Jesus Cristo é, o Espírito Santo também é. Ele é o outro Consolador. E é interessante, porque essa palavra Consolador, ela é a palavra Paracletos, que no Novo Testamento e no grego se traduzia como a palavra advogado. Abram aí, por favor, 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. É a mesma palavra. Só que aí, em João 14:16, é traduzido por Consolador. E lá em 1 João capítulo 2 é traduzido por advogado. É a mesma palavra. Literalmente falando, é aquela pessoa que se coloca do nosso lado para nos ajudar. É essa a função do advogado. É essa a função do Consolador. Aquele que se coloca do nosso lado para nos ajudar. Então, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós não temos justiça própria para poder justificar os nossos pecados. Então, qual é o recurso que nós utilizamos? Na verdade, qual é o recurso que nós utilizamos? A intercessão e o perdão que Jesus Cristo nos dá através do seu próprio sangue. Está vendo que coisa maravilhosa? Eu, você, não temos nada para oferecer a Deus que possa compensar os nossos pecados. Mas nós temos um advogado que, conforme João diz aí, ele é o justo, é ele que faz o quê? É ele que nos justifica. E quem é ele? Ele é o nosso Consolador. Por isso que ele disse, eu vou dar outro Consolador. E voltando lá ao texto de João 14:16, o que é que Cristo estava nos dizendo? Ele, como nosso Consolador, no caso lá do contexto, iria se afastar fisicamente dos seus discípulos.
mas ele iria enviar o Consolador para que tivesse definitivamente conosco, com os discípulos naquele tempo e conosco, seus discípulos, em nossos dias. Então é aquele negócio, uma vez que o Espírito Santo passa a habitar em nós, nunca mais ele deixará de habitar. É esta uma das razões pelas quais nós cremos na segurança de salvação eterna dos crentes. O que é que garante a nossa salvação? A presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo jamais nos abandonará, qual é a conclusão lógica a que nós chegaremos? Que nós seremos salvos e sempre salvos e salvos eternamente. Concordam? Porque ele é o nosso selo. Nós vimos isso, entendeu? E a função do Espírito, dentro disso que Mário falou, é justamente essa: representar em nós, ou se fazer presente em nós, a pessoa de Jesus. Cristo nunca nos abandona. Aí você pode perguntar: então, em termos hierárquicos, o Espírito Santo é menor do que o Pai, do que o Filho? Não, eles são iguais, entendeu? Em essência, em poder, em tudo. Agora, as funções deles se diferenciam. Por exemplo, no caso da salvação, ao Pai cabe o quê? Escolher os salvos. Ao Filho coube o quê? Morrer pelos salvos. Ao Espírito cabe o quê? Vivenciar a vida dos salvos, selar os salvos, já regenerar aqueles que foram escolhidos e com eles permanecerem o resto da vida. Então, cada um tem sua função. Eles não são diferentes, eles são iguais, na mesma essência, distintos em pessoas, mas iguais em essência. Perceberam isso? Perceberam isso? E aí, voltando àquela situação anterior que eu estava falando, e Verônica até fez a observação, chega um testemunho de Jeová na nossa casa, ou esbarramos com alguns, ou com algum no meio da rua, entendeu? E ele chega e diz: não, o Espírito Santo não é uma pessoa, não. O Espírito Santo é uma força, é uma energia, é um poder. E ele chega e diz: você já viu o Espírito Santo? Aí você: não. Você já tocou no Espírito Santo? Aí você: não. Alguém já viu o Espírito Santo? Aí você diz: não. Aí ele diz: então como é que você disse que ele é uma pessoa? Aí quebrou, não foi? O que é que nós responderemos? Porque eles são ousados, por isso não deixa ele entrar na sua casa, entendeu? Não deixe, porque depois que ele começa a conversa, ele bota você no bolso, mas bota mesmo, entendeu? Nem eu gosto de fazer isso, porque não dá, a gente não vai contaminar a mente. Mas aí como é que a gente pode provar que o Espírito Santo é uma pessoa? Na verdade, a gente pode realmente asseverar esse fato, que o Espírito Santo é uma pessoa, porque às vezes, meus irmãos, a gente perde a noção. A gente pensa que para um ser uma pessoa, precisa ter corpo. Não. Por exemplo, você olha para um animal, ele tem corpo, você consegue pegar, você consegue enxergar, ele é um ser humano, ele é gente, ele é pessoa. Então, não é um corpo que faz de um ser um ser. Não é. Então, o que é que a gente geralmente define como uma pessoa, como um ser? Pelo menos 3 características, 3 propriedades, vamos assim dizer. Para que alguém seja um ser, ele precisa ter pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, ele precisa ter a capacidade de pensar, raciocínio, razão. É por isso que existia um filósofo antigo chamado Descartes, e ele dizia: penso, logo sou. Ou seja, se eu penso, eu existo. Se eu penso, eu sou um ser humano. E aí, nesse aspecto, eu concordo com ele, certo? Então, quando um ser vivo, ele pensa, ele tem a primeira propriedade ou a primeira característica de um ser humano, de gente. Na verdade, de pessoa, né? Porque os anjos não são seres humanos, mas são pessoa. Então, da mesma forma é o Espírito Santo. É um espírito, você consegue tocá-lo? Não. Você pega nele? Não. Você o enxerga? Não. Mas ele pensa, ele tem razão. Olhem só aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. E eu até lhes peço que vocês marquem esses textos, entendeu?
Porque no dia que você for abordado por uma dessas pessoas, aí você tem um argumento, entendeu? Biblicamente falando, para que você não fique assim titubeando, porque depois que você titubia, ele faz outra pergunta, aí você já não respondeu a primeira, não vai responder a segunda, aí pronto, vira bagunça, entendeu? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Razão. O Espírito Santo pensa, mas ele não tem cérebro, mas ele pensa, entendeu? Ele pensa. Porque, na verdade, nós temos cérebro, mas existe a atuação interna dele em si. Então, não é a massa cefálica por si só que garante, né, a nossa razão. Paulo faz uma comparação. Da mesma forma que o nosso espírito sabe aquilo que nós pensamos, o Espírito Santo sabe aquilo que Deus pensa. Logo, ele tem razão. Entendeu? Tem intelecto. Então, não é uma coisa irracional. Entendeu? A energia... ela é apenas energia, uma força, algo irracional, entendeu? Ela não pensa, ela não raciocina. Então, como é que você compara como eles fazem o Espírito Santo como energia? Não, o Espírito Santo é igual a energia que você pega assim, você sente, treme quando você pega nela, mas você não está vendo. Não tem nada a ver. Ele é uma pessoa, porque ele raciocina. Tem razão. Eu me fez lembrar aqui talvez vocês já tenham visto uma videoaula de Ariano Suassuna. Tem algumas disponíveis na internet. Aí ele diz, rapaz, aí ele pega um pegador. Ele diz, tá vendo aqui um pegador? Negócio simples, entendeu? Pedaço de pau amarrado aqui com 2 arames. Mas você pode pedir para o macaco, ele vai levar 2000 anos, ele não vai fazer um negócio desse. Por quê? Ele não raciocina. Vai fazer sempre aquela mesma coisa. Está vendo aí? E o Espírito Santo, ele faz o quê aí? Ele nos ensina. E alguém só pode ensinar outra pessoa se ele tiver o quê? Razão, intelecto. Foi João 14, 26. João 14, 26. Exatamente. Ele é o nosso professor, nosso mestre por excelência. Cristo era mestre e foi e mandou outro mestre. Está vendo aí coisa boa? Louvado seja Deus por causa disso. Porque Cristo ensinava aos 12. Mas o Espírito Santo agora ensina a todos nós. Olha só, coisa maravilhosa. Todos nós. O ensinamento agora é bem mais amplo, bem mais acessível. Certo? Então, qual é a primeira qualidade ou a primeira propriedade que faz de um ser uma pessoa? Razão. Razão. O Espírito Santo tem razão. Mas não só isso. A segunda propriedade, vontade. O Espírito Santo tem vontade. Ele tem desejo, entendeu? Ele faz aquilo que lhe apraz. Logo, podemos concluir também que ele é uma pessoa. Olha só um exemplo desse fato lá em Atos, capítulo 16, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7. Paulo tinha um desejo, mas o seu desejo ele foi impedido. E de maneira clara, segundo o texto, quem foi que impediu o apóstolo Paulo? E graças a Deus que o Espírito Santo fez isso, entendeu? Porque o propósito de Paulo era pregar nas regiões onde hoje é a Ásia. E a gente sabe que aquela região ali, ela é bastante idólatra. Na medida em que o Espírito Santo mudou a rota de Paulo, permitiu que o evangelho chegasse no Ocidente. E pelo fato do evangelho chegar no Ocidente, em Roma e aí sucessivamente, e hoje nós somos beneficiados, porque nós somos frutos da cultura ocidental. Então, louvado seja Deus por essa ação do Espírito Santo, porque hoje nós estamos na luz e eles estão nas trevas. Poderia ser o contrário. Poderia ser o contrário. Talvez hoje nós estivéssemos adorando uma vaca, entendeu? Ou qualquer outro animal, um rato, como acontece na Ásia. Mas graças a Deus não. Por quê? Por causa da intervenção do Espírito Santo. Ele exerceu a sua vontade, porque nos eternos decretos de Deus, Deus havia separado a nossa salvação, nós que moramos nessa banda do planeta, para que assim nós fôssemos beneficiados. Então, o que é isso? É o exercício da vontade. Então, o Espírito Santo não só pensa, mas também deseja. Não só tem razão, mas também tem vontade. Por isso, ele é uma pessoa. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar o evangelho aonde? Isso é o que, meus irmãos? Isso é exercício da vontade, não é verdade? Porque o Espírito Santo poderia deixar Paulo livre. Ele estava com as melhores das intenções, havia nele o ardor evangelístico missionário. Então o Espírito Santo diz, então vá para a Ásia,
mas era propósito de Deus salvar as pessoas do Ocidente no primeiro momento. Então o que é que o Espírito Santo faz? Não, Paulo, agora não, você vai para outro lugar. E Paulo foi para outro lugar, desenvolveu o trabalho ali, pegando Corinto, pegando Atenas, e aí todo mundo ocidental da época. E a Ásia, naquele momento, ficou aonde? Nas trevas. Isso já nos faz deduzir a questão da eleição, né? Que aí, como Deus tem um plano de salvação na vida dos seres humanos. Ah, Deus é injusto? Não, Ele é soberano, como a gente cantou agora há pouco. E tanto é soberano que o Espírito Santo impediu a Paulo de ir pregar no lugar que Deus não queria que ele, naquele momento, pregasse. Então, o que é isso? O exercício da vontade. Então, são exemplos que você encontra espalhado na Bíblia que lhe leva a chegar a essa conclusão. Então, primeira característica que faz de um ser uma pessoa: raciocínio, pensamento, razão. Segunda característica que faz de um ser uma pessoa: vontade, desejo. Terceiro, sentimento. O Espírito Santo, ele tem sentimento, ele não é uma coisa, entendeu? Que não sente. Não, o Espírito Santo, ele sente. E por isso ele é uma pessoa. Por isso ele é uma pessoa. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Animal pode até ter afeição ao seu dono, mas sentimento não, de jeito nenhum. Se fosse assim, você criava leão e ele não lhe comia, entendeu? E ele lhe come. Se fosse assim, você não criava cobra e ela não picava, ela pica. Então é porque ela não tem sentimento. O animal não tem sentimento, ele pode ter afeição, mas não sentimento, certo? É como o gato, entendeu? Que você dá de comer, mas se ele arranjar uma casa melhor, ele vai embora e deixa você sem nada. Então, isso mostra que os animais se diferenciam muito do ser humano, de pessoa. Efésios 4:30. Todos abriram? Então, Paulo aqui faz o quê? Uma exortação. Qual é a exortação que Paulo faz aos cristãos em Éfeso e, por extensão, a cada um de nós? Que nós não façamos o quê? Tristeza é ou não é um sentimento? Então, se Paulo exorta aos Efésios e se nos exorta a nós não entristecermos o Espírito Santo, é porque ele pode ser o quê? Entristecido. E o Espírito Santo é entristecido quando? Quando nós pecamos. Por quê? Paulo diz, nós fomos selados com o Espírito Santo, entendeu? Foi feita aquela marca da carta que eu tinha dito logo na introdução do sermão da semana passada, entendeu? Ficava ali a marca com o dono, entendeu? Você fechava a carta, colocava a cera, vinha com seu anel e a sua marca e pressionava a cera e ficava aquela marca ali, é sua, entendeu? Então o Espírito Santo nos selou. Significa dizer que nós somos o quê? Dele. Então, se ele é santo, se nós pecamos, qual vai ser o resultado que isso vai gerar? Ele vai se entristecer. Porque não foi esse o objetivo para o qual ele nos selou. Então, se ele se entristece, se ele tem esse sentimento, ele é, logicamente, uma pessoa. Certo, meus irmãos? Então, quais são as 3 propriedades que faz de um ser uma pessoa? Razão, vontade e sentimento, entendeu? E nesse sentido, nós nos igualhamos a quem? Aos anjos. Os anjos também, a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa. São os 2 seres que Deus criou, entendeu? Para ser pessoa. O ser humano e também os anjos. Não vou entrar no mérito da questão, mas em termos de privilégio, nós temos mais privilégio que os anjos. Mas depois eu posso responder lá na frente, hoje não. Certo? É apenas para a gente poder ter esse conceito na mente. Nós precisamos de quê? Nós precisamos da cartilha do Espírito Santo. Qual é a cartilha do Espírito Santo? A Bíblia. É a cartilha do Espírito Santo. Quem foi que inspirou? Então tudo aquilo que você lê, de Gênesis ao Apocalipse, quem é que está lhe ensinando? Olha que coisa importante. Olha que coisa importante. É por isso que a pregação, ela tem que ser o quê? Bíblia. Exposição das Escrituras, porque quando você assim faz, quem está falando?
O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, entendeu? E aí você vai aprendendo, porque, conforme o Mário falou, ele é o nosso professor. As coisas são simples assim, meus irmãos. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo é a palavra inspirada pelo Espírito. As pessoas dizem, quer dizer que a pessoa só se converte pela pregação? Você acha pouco, meu irmão? Você acha pouco, entendeu? Deus ter agido nos homens do passado para que pudesse inspirá-los durante um período de 2000 anos, usando 40 pessoas diferentes, que viviam em contextos sociais diferentes, contextos geográficos diferentes, para fazer um só livro, entendeu? E através da pregação desse livro, esse mesmo Espírito abre o entendimento das pessoas para que elas possam enxergar essa verdade. Você acha isso pouco? Isso é muito, meus irmãos, isso é demais, mas demais mesmo, entendeu? Às vezes a gente tem essa falsa ideia, que é a nossa pregação, que é o nosso argumento. Foi por isso que eu deixei de discutir teologia, entendeu? Não dá certo. Você termina brigando e ficando com raiva, porque muitas vezes você colocar o seu pensamento e você quer fazer o papel do Espírito Santo para convencer a pessoa. Não dá, não faço mais isso, não gasto meu tempo mais com isso. É aquela questão, falo da palavra, se aceitar, bem. Aí eu me lembro do mestre Armando, né? Exatamente. Mestre Armando, pastor Armando, dizia um negócio que era uma coisa interessante, a gente ria de morrer, entendeu? Eu prego, se você se converter, tudo bem, se não se converter, vai para o inferno mesmo. Então não perca a viagem, ele dizia daquele jeito bem jocoso dele, entendeu? Então pronto, então você não pode estar se preocupando, eu preguei e ninguém se converteu, que bom, porque se alguém tivesse se convertido pela sua pregação, ia se perder, entendeu? Então pronto, deixa Deus fazer a obra dele, ele vai fazer no tempo dele e sob as circunstâncias que ele mesmo separou, certo? Muito bem, então está comprovado que o Espírito Santo é uma pessoa? Sim ou não? Mas aí a missão é árdua e ela não para por aqui, entendeu? Aí o testemunho de Jeová é insistente, entendeu? Insistente. Aí ele chega e diz, sim, está certo, eu até aceito a argumentação de que ele é uma pessoa, mas como é que você vai me provar que ele é Deus? Eita, aí o negócio complica, entendeu? E aí? Que ele é uma pessoa, tudo bem, já comprovamos, mas como é que a gente prova que ele é Deus? Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Se mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus, qual é a conclusão lógica que eu chego? Que o Espírito Santo ele é? Mas onde é que tem isso na Bíblia, pastor? Simples, você já cansado de ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, história de Ananias e Safira, versículos 3 e 4. Atos, capítulo 5, versículos 3 e versículo 4. O contexto todos nós já sabemos, né? Ananias e Safira queria dar uma de filantropo, fazer filantropia, né? Querendo mentir para os apóstolos, seguir o exemplo de José, mas não colou, e Pedro terminou confrontando-os. O que é que diz o versículo 3 e o versículo 4? Está vendo aí? Eles mentiram, porque quando Pedro perguntou, eles ocultaram a informação. E é interessante, meus irmãos, pense numa morte sem razão, 2 mortes sem razão, porque não era obrigado Ananias e Safira fazerem aquilo, não era obrigado. José tinha feito, porque Deus havia proposto isso no seu coração, mas eles queriam aparecer, entendeu? Então vou fazer também da mesma forma, só que eu vou mentir. Mas pense 2 mortes que não havia necessidade, porque se eles estivessem na igreja, continuasse, não ia ter problema, entendeu? É claro, ia ficar o pecado no coração oculto. Então isso termina se revelando, e se revela justamente aqui. Então eles ocultam a informação de Pedro, a Pedro, mas na verdade ele ocultou a quem? Conforme o versículo 3. Muito bem, então ele ocultou ao Espírito Santo. Mentiram para o Espírito Santo. Está claro aqui no versículo 3, né? Sim ou não?
Agora vamos ver o 4. No versículo 3, mentisse para o Espírito Santo. No versículo 4, não mentistes para homem, mas para... Porque o Espírito Santo e Deus, mesma pessoa. Ele é Deus. Da mesma forma que Deus tem a sua divindade, o Espírito também tem. Entender essa questão aqui, de Atos 5, 3, 4, mentir para o Espírito Santo, mentir para Deus, sim ou não? Então isso prova, é uma das razões que prova a divindade do Espírito. O Espírito é Deus. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Agora vamos para João 14, só para tirar essa dúvida aqui de Ricardo. Vamos lá, João 1, versículo 14. Isso. Então se você volta um pouco o texto e vai para o versículo 1, aí diz que o verbo era Deus e que o verbo estava com Deus. O verbo era o quê? Era a palavra. Então, quando você vai ver, por exemplo, lá em Gênesis, na ordem da criação, você sempre escuta o registro divino, dizendo, e Deus disse, haja luz e houve luz. Então, Deus falava, Ele era a palavra, e através dessa palavra todas as coisas foram feitas. Essa palavra é o verbo. É por isso que lá em Colossenses é dito que todas as coisas foram feitas através de Jesus. E sem Ele nada que foi feito se fez. Então, Cristo, desde toda a eternidade, habitava eternamente com o Pai e também com o Espírito Santo. Até então, aí, João 1,14, ele era o quê? Ele era um Espírito. A segunda pessoa da Trindade era um Espírito. Assim como era um Espírito, o Espírito Santo, e como é ainda hoje, assim como é um Espírito, a pessoa do Pai. Então, o que foi que aconteceu? Esse Espírito, ele se encarnou, ele tomou a forma humana. E no que ele toma a forma humana, a segunda pessoa da Trindade, que era um Espírito, agora passa a ser o quê? Uma pessoa. Uma pessoa, sem perder as características e a propriedade da divindade. E assim será em todo o tempo. Então, a encarnação permitiu isso. A encarnação permitiu isso. É por isso que a Bíblia diz que Cristo ele foi gerado através da ação do Espírito Santo. A gente sabe com detalhes como é que isso foi operado? Não. Porque não houve a participação humana, no sentido do quê? Do homem. Mas houve uma fecundação no óvulo de Maria, fazendo com que o ente santo que ali estava se desenvolvesse, nascesse, viesse a esse mundo e fosse quem? O nosso Salvador, o nosso Deus. É por isso que a encarnação, o nascimento de Salvador é um dos grandes milagres que nós temos em termos de história humana. Não existe nada igual que se assemelhasse ao que aconteceu com Jesus, porque foi justamente isso. O eterno, o infinito, veio a este mundo limitado, sem que perdesse as características da sua divindade. Então, é o grande milagre, é o grande segredo da encarnação. E aí ele passou a ser o quê? Homem. E será agora sempre, entendeu? Lá no céu, Cristo agora é uma pessoa, entendeu? Ele não é mais um espírito como são as duas outras pessoas da Trindade, o Espírito Santo e Deus. Não, ele é uma pessoa. A diferença aí é que entre os membros da Trindade, apenas a segunda pessoa se encarnou. As demais continuaram com a sua propriedade espiritual. Eu estava até brincando com o Slender hoje de manhã. Tem crente que se escandaliza quando a gente diz que elas não vão ver Deus na eternidade. Não vou não, vai não. Ninguém vai ver Deus não, a gente vai ver Deus na face de Jesus, porque Deus é um ser espiritual. Então não se preocupe não, Deus ninguém vai ver não, a gente vai ver Deus na face de Jesus, claramente quem é Deus com Jesus, porque Ele é matéria, tanto é que Ele está à direita do trono de Deus. Parece uma coisa assim do outro mundo, mas não é não. Na verdade é do outro mundo, né? É do mundo por vir. Mas não se preocupe não, porque Deus não tem forma não. Ele não se encarnou e nunca Ele vai se encarnar. Só quem se encarnou foi a segunda pessoa da Trindade. E é ela que você vai ver. E quando você vê-la, tanto é que o próprio João diz, né? Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então a gente vê Cristo, Deus, através de Jesus. Tanto foi aqui, quanto será na eternidade. Certo? Mas são coisas que vocês não vão entender quando chegar lá. A gente já viu, né, que mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Olha a coisa interessante, a gente vê a presença do Espírito Santo
na fórmula batismal, né? A gente batiza em nome de quem? Está vendo aí? A gente batiza em nome do Pai, batiza em nome do Filho e batiza em nome do Espírito. Não é como o pessoal daquela igreja do tabernáculo, aí o pastor está batendo em todo mundo hoje. Aquela que passa de manhã, né, que o pastor é carequinha, que também não crê muito no Espírito Santo, que a gente tem que batizar no nome de Jesus, entendeu? Também é outro erro teológico. Então, a fórmula batismal, ela inclui quem? A pessoa do Espírito Santo. E se inclui, automaticamente você percebe que ele também é Deus, porque Deus é Deus e Jesus Cristo também é. E foi essa maneira através da qual Cristo mandou que nós batizássemos. Então, se eu batizo em nome do Pai e do Filho e não do Espírito Santo, o batismo não valeu. Se faltar uma dessas três pessoas na fórmula batismal, o batismo não valeu. Pode fazer de novo, porque não valeu, porque foi a ordem de Jesus. E por que ele nos deu essa ordem? Justamente pela consideração e a ciência que ele tinha, que o Espírito Santo, ele é Deus, a divindade do Espírito. Isso é mandamento eterno. Enquanto houver batismo na igreja de Cristo, vai ser feita menção do Espírito Santo. Enquanto tiver batismo na igreja de Cristo, vai ser feita menção do Espírito Santo, certo? Então, quando a gente vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, não são em todas as passagens, mas algumas delas, e batizou-se em nome de Jesus. Não foi em nome de Jesus literalmente, mas a maneira através da qual, ou como Jesus Cristo ensinou. E como foi que ele ensinou? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a maneira. Então, é assim que nós vemos essas aparições desses textos no livro de Atos dos Apóstolos. Mas não só isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, na bênção apostólica, entendeu? Alguns até que não dão tanto valor a essa questão da bênção apostólica, porque ela foi extraída apenas de uma passagem de uma carta, mas ela tem a sua valia, porque foi o desejo do apóstolo para a igreja do Corinto, e é o desejo que a gente faz quando impetra a bênção apostólica no final de cada culto. O que é que diz? Segundo aos Coríntios 13, 14. Segundo aos Coríntios 13, 14. Na criação você tem as três pessoas, o Pai dá a ordem, o Filho faz, e o Espírito Santo é o poder através do qual o Filho agiu para poder criar todas as coisas. Então você vai ter também a Trindade. Você vai para a questão da salvação que nós já mencionamos. O Pai escolhe, o Filho redime, o Espírito regenera. Então, em tudo, meus irmãos, você vai vendo a operação da Trindade e a atuação do Espírito Santo. Não tem como você dissociar. Não é uma força, não é um poder, entendeu? Está claro nas passagens das Escrituras Sagradas. Inclusive dizem aquelas pessoas que o fato da gente não encontrar o termo Trindade na Bíblia significa dizer que não é um termo bíblico. Que conversa é essa? O termo em si você não encontra, é claro, mas você encontra a explicação das três pessoas agindo, é o suficiente. Então, é o que realmente interessa para cada um de nós. Então, são nessas coisas que a gente gosta e que a gente tem que se fiar, porque essas seitas, entendeu? Testemunho de Jeová, Adventista e muitas outras que tem por aí, sempre se apoia em detalhes pequenos, entendeu? Mal interpretados, isolados e não no ensinamento como um todo. E aí é o que está o perigo, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia, certo? Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Diga, Naldinho, por favor. Exatamente. Está lá em João 1,33. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver isso aí. Isso prova, né, a divindade do Espírito no anúncio da pregação de João Batista. Porque Cristo era essa pessoa que ia batizar com o Espírito Santo. No sentido que Cristo era a pessoa que iria batizar com o Espírito Santo, porque através da sua morte ele enviou o Espírito, e com o envio do Espírito, o Espírito faz agora o quê? Regenera. O Espírito regenera. O batismo ali, quando ele fala batizar com o Espírito Santo, é no sentido de regenerar. Ou seja, o Espírito Santo é quem regenera, salva, transforma a pessoa. E quem é que possibilita isso? Cristo. Cristo. Por quê? A gente vai ver ao longo da lição. Se Cristo não tivesse ascendido aos céus, o Espírito Santo estava em nosso meio? Foi que Mário falou, eu vou rogar ao Pai
para que ele envie o quê? Outro Consolador. Então é por isso, meus irmãos, que a obra de Cristo ela é completa. A gente vai até considerar um pouco dela em relação hoje à noite, né? Porque quando você estuda a pessoa de Cristo, você percebe que existem dois estados de Cristo: o estado de humilhação, quando ele vem à terra, e o estado de glorificação. Então, qual é a primeira etapa do estado de glorificação de Cristo? Ressurreição. Cristo ressurgiu dos mortos. Passou 50 dias aparecendo aos discípulos. Depois ele fez o quê? Ele ascendeu aos céus, entendeu? A sua ascensão. Depois ele fez o quê? Ele foi entronizado à direita de Deus. E quando esse fato aconteceu, qual foi o resultado imediato? O Espírito Santo veio no Pentecostes. A gente vai ver isso lá na frente, é o segundo ponto da lição. E aí vai findar o seu estado de glória. Quando? Quando ele retornar para buscar a sua igreja. As quatro fases do estado de exaltação. Então, para que ele pudesse vir, para que o Espírito Santo pudesse vir, Cristo tinha que ressuscitar dos mortos, tinha que ascender aos céus e tinha que estar entronizado como está à direita do Pai, e lá ele intercede por nós. É por isso que Hebreus diz que ele é o nosso quê? Sumo sacerdote. As coisas na Bíblia são claras, perfeitas, entendeu? E por isso o Espírito Santo está em nosso meio, entendeu? Porque se ele não tivesse, estava todo mundo perdido aqui, entendeu? E o fato dele estar é que garante a nossa salvação. Certo, gente? E é interessante, eu tenho quantos minutos ainda? Acabou? 4 minutos? Quando a gente vê, por exemplo, os registros da Bíblia, eu vou parar por aqui para não se estender muito, só para ler esse texto. A gente percebe, meus irmãos, por exemplo, que Cristo era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. E a obra que ele fez porque estava cheio do Espírito Santo. É por isso que não existe competição, briga entre as pessoas da Trindade, entendeu? Para que Cristo realizasse a sua obra, ele era Deus e estava cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Atos 10:38. Atos 10:38. Que a gente pensa que não, né? Não, Jesus Cristo fez pela sua força sozinho. Não, ele fez pelo Espírito Santo. E se Cristo realizou a sua obra pelo Espírito Santo, meus irmãos, quanto mais nós, quanto mais nós precisamos do Espírito na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isso é uma obrigação para nós. Está vendo aí? Deus ungiu a Jesus Cristo com quem? Está vendo a Trindade mais uma vez? E aí Cristo foi por toda parte fazendo o bem. Então, a obra que Cristo realizou, ele realizou através do Espírito Santo. A obra que nós realizamos através do Espírito Santo. Porque se não for através do Espírito Santo, meus irmãos, a gente não faz nada. Absolutamente nada. Porque se Cristo agiu no poder do Espírito, muito mais dependemos nós de agir pelo Espírito Santo. Pois bem, por hoje é só. Que Deus nos abençoe. Só na escola dominical, né? Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra em nossos corações e que nós nos interessemos cada vez mais, não só por aprender do Espírito, mas acima de tudo por ter a plenitude do Espírito na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.